Olá, amigos, mais um capítulo do Espírito da Verdade, capítulo 10, Avisos da Criação. O capítulo 10 ele faz referência ao capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo e o item 19. O capítulo 3º do Evangelho é intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o item 19 especificamente fala da progressão dos mundos. Nesse item, os Espíritos vão nos falar do movimento que existe em todo o universo, das transformações, das aparentes destruições e de como, muitas vezes, de forma imperceptível aos nossos olhos, a lei de progresso vai acontecendo e se manifestando nas nossas existências. Então, o item 19 começa com os espíritos nos lembrando que o progresso é uma lei da natureza. E é importante, nesse momento, a gente refletir sobre isso. Seja no âmbito pessoal, quando muitas vezes a gente pensa que a gente está parado, né, num determinado momento evolutivo, ou às vezes a gente pensa que a gente está regredindo, ou a gente olha para o mundo e acha que o mundo não está indo para frente, mas o progresso é uma lei. E a gente basta muitas vezes um passo para trás ou um passo para cima, um olhar mais amplo da vida e da história para a gente ter certeza de que esse progresso está acontecendo, tanto dentro quanto fora de nós. E ele vai dizer então que tudo na natureza está submetido a essa lei pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, e que até a própria destruição, não é? Ela contribui, apesar de parecer ser o fim das coisas e ter um caráter tão ruim, digamos assim, mas ela na verdade é um meio para chegarmos a essa transformação, a um estado mais perfeito de coisas, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Na página seguinte, nós vamos trazer mais uma frase, quando ele diz assim: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Então, se a gente pudesse fazer uma brincadeira, a gente diria: keep calm, we are moving forward, né? Então, falei em inglês. Mantenha calma, nós estamos indo para frente. Mantenha calma, nós estamos progredindo. Tanto as pessoas, como o mundo, como cada um de nós. Mas o progresso, ele acontece de maneira lenta, para que as ideias evoluam, para que as transformações aconteçam. É um processo lento e muitas vezes não é percebido dentro de uma geração, mas é percebido quando nós olhamos o curso das gerações. Essa ideia nos traz calma, essa ideia nos traz consolo, mas acima de tudo, entendimento e certeza de que, apesar de todo o caos aparente em que o mundo possa se encontrar hoje, tudo, aquilo que a gente chama de bom e aquilo que a gente chama de mal, contribui para o avanço da nossa sociedade. Cada um de nós, através das nossas experiências pessoais também, sejam elas aquelas que a gente diz isso é bom ou isso é ruim, tudo contribui. Hoje nós somos quem somos e estamos onde estamos pelo somatório de todas essas experiências, umas que chamamos de mais positivas e outras de mais negativas, mas no fim todas elas contribuem para essa pessoa que você é, para essa pessoa que eu sou. E aqui no Espírito da Verdade, então, comentando essa passagem, o Espírito André Luiz dirá: avisos da criação. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Em a natureza tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio, não obstante sem visão,
o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe a feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra se desintegraria. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento supostamente vadio trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe ao fim a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. É uma lição bela de André Luiz, falando de que tudo, absolutamente tudo, na natureza tem o seu papel e que muitas vezes a maneira, a imagem exterior, como a gente olha para o exterior, como a gente julga o exterior, como por exemplo, ele fala do vento, que supostamente vadio, num olhar primeiro rápido de superfície, mas que na verdade trabalha na função de cupido das flores, não é? Ou então quando ele vai falar aqui, por exemplo, do cume mais alto que recebe a chuva, mas é o vale embaixo que recolhe a maior parte da água, o volume das águas. Ele vai falar um outro que eu gostei aqui. Enfim, ele vai trazendo aqui pra gente essas representações da natureza que nos falam do valor de todas as coisas e como todas elas juntas trabalham para o progresso da humanidade. Então, o que é escarpa hoje, amanhã será planície, porque tudo contribui para o movimento da vida, tudo está se transformando e nós estamos indo para frente. Ele vai falar aqui da trepadeira, da presença de Deus, começa nos lembrando a presença de Deus, né, como guiança de todo esse processo. Então, sejam os seres mais inteligentes ou os seres ainda instintivos, a guiança de Deus na direção da luz, quando ele vai falar da trepadeira que sem visão segue o caminho, o girassol que sem visão sabe encontrar o astro-rei, e nos lembra da feição positiva que há em absolutamente todas as coisas. É uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que nos traz muita esperança. E eu queria terminar falando exatamente disso, que nós não percamos, apesar de todas as dificuldades do momento de hoje, não percamos a esperança na humanidade. A certeza, o Espiritismo nos fala de uma lei, das leis de Deus, a lei do progresso. Tudo em a natureza tem o seu propósito, tem a sua contribuição. Do vento, às plantas, às planícies, aos rochedos, a você e a mim. Cada um de nós está exercendo um papel debaixo da guiança do Criador do universo, do amor supremo, da inteligência suprema. E ainda que muitas vezes seja infinitamente difícil para nós percebermos este momento,
façamos como diz o Evangelho, subamos ao topo da montanha. Procuremos apreciar a história da humanidade, não do momento presente, do vale onde nós nos encontramos, mas olhando a nossa trajetória no curso das gerações, para percebermos que Deus se faz presente, que o progresso é de fato lento, mas assim tem que ser, para que ele seja sólido, para que ele seja construído em bases que não esmorecerão, mas diante de nenhuma crise. E o mundo vai então devagarinho se transformando, a partir do meu coração, a partir do seu, e a partir da nossa visão, da nossa mente, da nossa fé, da nossa esperança, que nos faz levantar a cada dia e dizer: estamos indo para frente, o progresso é uma lei e nós somos partes felizes de todo esse mecanismo, de toda essa engrenagem divina. Muita paz.